através da nossa rede SDP TV, falando de Espiritismo. Uma boa noite a todos vocês de Alagoinhas, Bahia, Alagoinhas e região, todo o movimento espírita e não espírita. Grande abraço a todos. E a gente está aqui ouvindo a introdução do Conhecer o Espiritismo. E na voz da nossa amiga Vera, ela disse que a prece é um ato de adoração a Deus, usado para auxiliar os momentos de fraqueza que vamos ter que passar, mas que com esforço e coragem poderemos encurtar o caminho da evolução que teremos que trilhar. E com essa fala da nossa amiga Vera, eu passo para que a nossa irmã Brandina faça a nossa prece de abertura. Boa noite a todos. Vamos nos conectar com o alto, rogando a espiritualidade amiga, a proteção e ajuda. E que digamos assim: amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por tudo que nos tem oferecido como acréscimo da tua bondade e da tua misericórdia. Nesta bendita hora, ó Senhor, nós te pedimos e te agradecemos por todos os nossos irmãos que necessitam da tua misericórdia e do teu auxílio. Leve, Senhor Jesus, as nossas vibrações de amor, do norte ao sul, do oriente ao ocidente, envolvendo a todos os nossos irmãos. Leva, Senhor Jesus, as nossas vibrações de amor a todas as vítimas e algozes, a todos aqueles que se acham nos leitos de dores, nos manicômios, nas cadeias públicas, aqueles que se encontram nesta bendita hora, rogando o teu auxílio diante da dificuldade do momento. E assim, Senhor, sobre o teu olhar magnânimo, sobre a tua proteção e bênção, nós iniciamos o nosso trabalho dessa noite, o nosso encontro dessa noite, rogando a ti que seja conosco, hoje e em todos os dias das nossas vidas, que assim seja. Que assim seja, minha irmã Brandina. Obrigado aí pelo ato, a oração. Muito importante aí. A todos vocês que já estão entrando aqui, um grande abraço. Fábio Santos Lins, que nos diz: um dia a gente entende que a vida segue mais bonita se tiver amor no coração. Boa noite, minha irmã Lisete Santos também. Como vai você? Obrigado a todos vocês que vão entrando aí devagarzinho no programa Conhecer, e a gente só tem a agradecer mesmo. Bom, gente, são 18 horas, 18 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil, e a gente, sem mais delongas, já vai entrar aqui. Antes, porém, eu gostaria de mandar aquele abraço ao nosso amigo e irmão Cláudio Pena e toda a equipe valorosa da 93 FM, a Rádio do Coração. Meu amigo Vamp, grande abraço. E para nossa irmã e amiga Rosiane Massariol, que não está aqui presente conosco fisicamente, mas está em vibração, ela que está com outra atividade neste horário e dia. E a gente já pergunta à nossa irmã Brandina qual é o convite de hoje, Brandina. Hoje o nosso convite é o convite ao recato. R-S-A-T-O? R-S-A-T-O. Isso, mostra então, esse livro aí. livro Convites da Vida, são 60 convites que a nossa veneranda Joana de Ângeles nos presenteia para que a gente possa ler e colocar em prática os ensinamentos tão gratificantes para a nossa evolução espiritual. Então é com você, Brandina. Então, o convite ao recado. Então, Joana, ela inicia esse convite com um trecho das cartas aos Romanos, de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 14, que diz assim: que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser
para aquele que a tem por imunda. Para este é imunda. Aí ela diz assim: atormentados não conseguem distinguir as fronteiras que existem entre o estético e o ridículo, ultrapassando-as a largos passos, de modo a mergulharem nos fundos fossos da esquisitice. Afirmando a elaboração de uma conduta realista, fingem contestar o passado, alienando-se a princípio das linhas do equilíbrio e marginalizados, em consequência, estrugem em rebelião anárquica, em avanço irreversível, quase pelos corredores da alucinação. Fisicamente bem modelados, creem-se protótipos de novos cometimentos e supõem-se biotipos hoje das futuras formas da humanidade. Então, a gente vê que Joana Ita, ela está se referindo à vivência de cada um, né? E aqui ela fala da forma física, da preocupação com a aparência física. Aí ela disse que alguns são realmente idealistas e sonham com novos padrões de ética e justiça social, de fraternidade e amor, através de cujas fórmulas se beneficiariam todos os homens. Então, aqui ela está nos chamando a atenção para a lei de justiça, de amor, né, as leis divinas. Aturdidos, porém, pelo tumulto tecnológico e pela desenfreada luta competitiva na esfera da comunicação, facultam-se fascinar pelas aberrações e chafurdam nos paus da sexolatria desvairada e da toxicomania infeliz, absorvido pelo poder de todos os disparates da razão ultrajada. Então, ela chama a atenção para o problema do sexo e das drogas. Transformam-se em líderes de outros insanos. A gente lembra aí dos comandos, né, do CV, de não sei o quê, que é que esses homens se transformam nesses comandos aí, as pessoas todas aturdidas. Padronizam comportamentos e afrontam os valores da dignidade, da honradez, mediante sarcasmo contumaz, desprezo sistemático à ordem e às expressões da saúde moral e social. Então, ela aqui está falando da nossa vivência na moral. Estão destruindo, apregoam para construir depois. Estereotipados pelos sofismas materialistas, embora aparentem crer em Deus e no Espírito imortal, apenas aparentam, pois desmentem qualquer religiosidade mediante a forma de vida porque se deixam conduzir. Porque uma coisa é a gente saber as leis divinas, é a gente saber que está na nossa consciência e a vivência, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, e na verdade não vive a religiosidade que diz viver. A pretexto de modismo, não te desequilibres. O recato é uma atitude moral indispensável a uma vida sadia e normal. Não que o traje seja fator de corrupção. Não que a forma como eu me vista, como eu ando, seja um fator de corrupção. Mas dependendo da forma como eu vivencio tudo isso. Ocorre que a sua ausência faculta conúbios mentais desditosos entre os que não conseguem ver com discernimento e enseja mais amplas possibilidades de atentados ao pudor. Preconizava o converso de Damasco, Paulo, né? Na sua memorável epístola aos Romanos, uma coisa: somente é impura para aquele a que tem como tal. Então, eu sei aquilo que é certo, eu sei o que é aquilo é errado. E quando Paulo diz assim, tudo eu posso, mas nem tudo é lícito, né? Como o espírito humano se demora, por enquanto, nas faixas inferiores de onde procede,
em cujos limites por onde se compraz, com algumas exceções, fácil lhe é ver tudo através das lentes escuras da animalidade, estimulando-se aos influxos das atrações do sexo em desgoverno, a dominar quase todos os departamentos da Terra. A gente vê que o sexo desvairado de hoje é uma realidade na nossa vivência diária. Não só no trajar, o recato se impõe, né? Porque às vezes as pessoas pensam só na forma de se vestir. Nos diversos labores e situações da vida, o recato, a morigeração, a ordem tem regime de urgência para que o homem consiga aurir a porvindoura felicidade que lhe está destinada desde e hoje. Então, vamos fazer um pouquinho de reflexão sobre esse apelo, sobre esse convite da nossa veneranda Joana de Ângeles. Na visão geral, o recato, ele é uma atitude de humildade e decência, né? No cuidado pessoal, no nosso cuidado no vestir, na linguagem e no nosso comportamento. As pessoas recatadas, elas não atraem atenção indevida. Porque se você anda de forma recatada, você não atrai. Mas se alguém que se veste de uma forma diferente, logo atrai. Alguém que faz uma atitude diferente, atrai logo a atenção das outras pessoas. Então, ela disse que rever conceitos e atitudes, buscar o resguardo e a precaução, lançando mão do discernimento. Então, ela para a gente discernir, isso é certo que eu vou fazer, isso é errado, isso está dentro das leis divinas. Então, o recato é uma atitude moral, é indispensável a uma vida sadia e normal. Então, o fato de muitas pessoas fazerem determinadas coisas pode ser vista como uma atitude comum. Eu posso beber até cair, eu posso me vestir, eu posso agir assim. Pode ser que alguém ache que isso é uma atitude normal, mas obrigatoriamente não é normal. Porque a gente vê logo que uma pessoa na sua atitude normal não vai fazer certas coisas, né? Uhum. Que não seja esse o nosso referencial de modelo de vida. Ah, então fulano tá fazendo, né? O adolescente mesmo. Ah, fulano tá fazendo, eu vou fazer, né? Porque senão eu vou ser taxada disso ou daquilo. Então, vamos reconstruir que não seja esse o nosso referencial de modelo de vida. Vamos reconstruir e reedificar os nossos costumes para o bem de todas as almas. O nosso modelo e guia deve ser sempre Jesus, que nos disse ser ele o caminho da verdade e da vida. Então, recordemos de Paulo apóstolo, em 1 Coríntios 6,12, que ele diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, se eu sei que algo não é bom, não é certo, eu não vou deixar me dominar só porque alguém faz. Há uma sutil diferença entre o que fazemos, o que podemos e o que nós devemos fazer, né? O que é que eu posso, o que é que eu devo? Vamos lembrar que estamos nestes convites da vida, nestes convites que Joana, ela está a cada semana nos convidando, que nos é trazido pela veneranda, sempre associado. Se a gente observar que todos esses convites, eles estão associados às leis divinas, às leis morais, que nos regem a vida. Porque Joana, ela nunca está nos falando do que está fora, mas sempre do que está dentro de nós. E as leis morais e as leis divinas não se referem à forma, elas se referem aos princípios morais. As formas, elas variam. As formas têm a ver com a época, com a sociedade, com os processos históricos, até com questões políticas e econômicas. Nessa época, a gente pode fazer isso. Financeiramente,
Então, a forma tem a ver com esses fatores, mas o princípio, não. Ele é a lei da vida. E aqui está o ponto onde devemos falar do recato. Lembrando-me, como na semana passada, sobre o convite da pureza. O que é que o convite da pureza nos diz? Que Jesus nos disse, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Então, mais uma vez, Joana, ela está nos chamando a atenção para tudo que está dentro de nós, aquela sementinha que está dentro de nós. Então, o recato, ele tem a ver, nesse sentido mais profundo, de um princípio, de uma lei, é uma lei divina. Recato, então, ele tem a ver com a capacidade que eu tenho de me recolher, de me voltar para dentro de mim mesmo, de mergulhar no meu mundo íntimo. Reflitamos melhor sobre os nossos costumes. Então, ela nos convida que nós reflitamos sobre os nossos costumes de modo geral, não só sobre as festividades. Por exemplo, a festa de carnaval. O que é que a gente vê, né? De tanto, às vezes, ninguém tem nem recato naquela confusão do sexo, da bebida, de como se vestir. Então, populares, carnaval é o nosso modo de vestir-se, o nosso modo de falar. E o que realmente nós desejamos para os nossos filhos hoje e no futuro próximo. Já que Jesus é o nosso modelo e guia, nós somos o quê? Modelos e guia para os nossos filhos e para aqueles que estão vivendo próximo de nós. E nos questionemos, o que temos feito de especial em benefício de um mundo melhor? O que é que nós temos feito diante da vida para que haja um mundo melhor, para que a gente deixe como exemplo para esses jovens de hoje? No livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, lá no capítulo 29, o título é Moda. Joana é incrível. Aí eu vi isso, moda. Aí Joana nos diz, importa o que és e não como te vestes. Então, não importa como eu vou me vestir. Eu que tenho que saber o que é decente, mas o que importa não é o que és, não, importa o que é que eu sou. E o que é que eu sou? Eu sou espírito imortal em evolução. O invólico, Joana diz, ajuda, porém, o importante mesmo é o produto que ele reveste. Excesso em moda, jamais. Então, esse é um auxílio de Joana. Lá em Paulo, na carta aos Efésios 4:29, então Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças ao que ouve. Então, a gente também tem que observar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ensina, né? Como forma de recato. Aí está o convite ao recato, à reserva, no sentido dessa possibilidade de mergulhar em si mesmo, dessa possibilidade de ir para o nível mais íntimo de ser, que não é externo, é totalmente interno. Então, tudo está dentro de nós. É totalmente essência, o princípio espiritual, a nossa verdadeira identidade como espírito imortal que somos. O convite ao recato é um convite a que cada um de nós possa penetrar no nosso quarto, naquele quarto íntimo, fechar a porta e nos desligarmos daquilo que nos destrói. Que Jesus nos abençoe. Eu só quero complementar com algo que eu ouvi ontem. Foi Renilda falando sobre peixinho. Então, ela disse, né, quando ela fala assim, que peixinho é médico, professor, ele fez, né, psicologia, ele fez doutorado e mestrado e tudo. Então, mas ela disse que ouviu muitas vezes, e eu ouvi uma vez Peixinho dizer isso em uma palestra. Ele disse que a lição mais difícil, o estudo mais difícil para ele foi o Espiritismo.
né, foi o Espiritismo, porque todos esses estudos dele levavam a um ter, a uma formação. Mas do Espiritismo, para todos nós, ele tem 2 pontos que é fundamental nas nossas vidas. Primeiro, o Espiritismo, ele nos convida ao autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É o autoconhecer-se. O que eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer, o que me é certo, o que me é lícito. E um outro ponto é a autoeducação. Então, quando a gente fala autoconhecimento e autoeducação, a gente até pensa que é a mesma coisa, mas não é. Porque aí eu cheguei à conclusão que autoconhecimento é eu me conhecer e a autoeducação é eu me transformar. É eu transformar todas essas tendências negativas que estão dentro de mim, esses vícios, vamos chamar de vícios, para que eu possa transformar. Então, quando eu comecei a fazer esse programa com o livro Filhos de Deus, então eu ouvi, quando alguém disse assim, você quer mesmo fazer? Aí eu disse, eu quero fazer, então eduque-se. Eu ouvi isso. Eu fiquei meio assim, hoje eu entendo que educar-se é transformar-se. Eu posso me conhecer, mas eu posso não me transformar. Eu procuro me conhecer, mas nessa busca do meu autoconhecimento, desse mergulho, mas eu posso não me transformar. Eu posso achar que eu posso continuar fazendo as mesmas coisas. Eu posso saber que eu sou um espírito imortal, que eu estou aqui em evolução. Mas o que eu tenho feito como autoeducação para eu transformar esses vícios e deixar que as virtudes, para que o amor, a amorosidade, que é uma das maiores virtudes, ela possa florescer e dar bons frutos em mim. Então, vamos fazer uma reflexão sobre isso, sobre o autoconhecimento, sobre o convite que o Espiritismo nos faz, que é de estudo. Ninguém pode ser espírita sem estudar. Né? Não basta ir para o centro, nós precisamos estudar para que possamos nos conhecer e, através do conhecimento, fazermos a nossa autoeducação, que é a nossa transformação diária naquilo que a gente possa se melhorar, naquilo que a gente quer, naquele via ser, que, como Joana diz, um dia seremos todos anjos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde. Com o próximo convite da próxima semana, que a nossa querida Joana, ela vai nos convidar à reflexão. Ok, eu digo a você que esse recado nos fez refletir. O convite à reflexão já está aqui. Boa noite, Ana Meire Figueiredo. Está dando boa noite a todos vocês aqui. Boa noite. E nosso irmão Nelson Buranelli. Grande abraço, meu irmão. Como vai você? Olha o que Brandina traz. Esse convite ao recado. O convite ao recado não é você anular-se. Você deixar de viver. Não é você deixar de viver a sua vida, né? E se anular. E hoje a gente falar em recato, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre um dos indivíduos mais recatados que já se conheceu na sua plena e total humildade, que é Francisco Cândido Xavier, que no dia 2 de dezembro, ou 2 de abril, nasceu, 2 de abril de 1910, né? Então estaria completando mais uma primavera aqui. Então a gente vai lembrar desse recato, persona recato, essa personalidade. E aí, Brandina citou algumas coisas que eu pontuei ali. Quando se chama ao recato, é justamente a busca do equilíbrio. Tudo em excesso, não é? Quando você traz ali o sexismo, você traz ali a gula, você traz todas as condições que o ser humano adota como forma de vivência,
nos excessos. Por isso que eu reforço que não é um convite a você anular-se, mas você começar a observar-se e ver que quanto mais você se expõe nos modismos, sem ter às vezes uma opinião própria, e aí tudo que as pessoas falam, você começa a repetir. E eu observava, inclusive num vídeo, vou mandar para vocês depois, pessoal aqui da bancada, onde ele traz uma sala de aula e um aluno sempre chegava atrasado, né? Ele sempre chegava atrasado. E a professora pegou uma pasta verde mesmo, e disse que se alguém chegasse atrasado e quando ela perguntasse que cor é a pasta, para todo mundo dizer que era vermelha. Então o aluno chegou atrasado e, com licença, chegou atrasado mais uma vez, né? Mas pode entrar. Aí ela continuou. Como estávamos falando, Brandina, aqui sobre as coisas que a gente observa, o lado que está indo a manada, e a gente a gente perde a nossa individualidade e vai para esses modismos que você traz, começa a seguir tudo, porque fulano está seguindo, né? E fulano está seguindo A, B ou C. Então, quando entra na sala o rapaz, ela dizia, como eu estava falando, as pessoas costumam existem coisas que não podem ser mudadas. A gente vê os dogmas, né? Vê na religião. São coisas que o próprio Nietzsche dizia que o próprio positivismo, Emmanuel Kant dizia que há coisas que não podem ser mudadas, que elas são como são. Então ela começou a perguntar, Brandina, assim, por exemplo, eu pergunto a você que está aí, a menina, que cor é essa pasta? A menina fez vermelha, e você, vermelha. Aí o indivíduo que chegou atrasado começou, gente, a pasta é verde, pessoal, ainda deu um sorriso de canto. Daqui a pouco a sala toda disse que a pasta era vermelha. Aí a professora, e você que chegou atrasado, que com essa pasta? Ele, vermelha. Aí todo mundo se acabou da risada. Disse, mas é óbvio que essa pasta é verde. Mas eu vi que as pessoas estavam brincando, sim, mas você observa que, porque a maioria tinha uma opinião, você largou a sua opinião, que é a realidade que você vê, e a pasta passou agora para você ser vermelha, uma pasta que é verde. Então, observe quando você traz aí, Brandina, as pessoas que querem nos modismos, né, acompanhar as outras, porque tem pessoas que querem visualizações na rede social, eu quero ser reconhecido, eu quero milhares de likes, curta, compartilhe e tudo, às vezes sem um conteúdo, e você termina se expondo. O que Joana traz aí é que você, essencialmente, evite os excessos, e que você entre nesse diálogo com essa essência que você traz do autoconhecimento. Né? Eu estou, enquanto aqui na Terra, com esse corpo orgânico como forma de evolução do espírito, mas eu não vou me dedicar única e exclusivamente a esse corpo, como se eu fosse somente esse corpo. Eu sou uma estrutura espiritual, uma estrutura com fase, uma estrutura com sentimentos, emoções. E aí é que a gente faça a reflexão no recato. Mais uma vez, reforçando, não é um convite à anulação, mas é um convite à reflexão de quem essencialmente eu sou. E aí, eu falava aqui desse indivíduo brilhante que nos deixou um legado, tanto do ponto de vista teórico, e aí a gente fala, quando você diz, Brandinha, que o Espiritismo o convite do Espiritismo é você vivenciar a teoria na prática, né?
Então, Chico Xavier é esse indivíduo que deixou um legado literário imenso através da sua mediunidade, através dos seus guias espirituais e, sobretudo, mais que tudo, ele era um indivíduo que procurava ser o que efetivamente ele trazia nas letras, na teoria. Então, vou falar para vocês aqui um pequeno poema, Brandina, que eu fiz, para ser mais preciso, no dia 7 de maio de 2010. Está pertinho de completar 15 anos, não é isso? 2010, me ajudem aí. Exatamente. Que é justamente que fala sobre a trajetória de uma forma muito sintética aqui, sintetizada, de quem foi Chico Xavier. Então a gente começa assim, que vai estar presente a maioria dessas virtudes que você traz, esse convite dessas virtudes que você traz de Joana de Ângeles. Uma caminhada a ser seguida, Chico Xavier. Falava-se de um menino lá para as bandas de Minas Gerais que via coisas que poucos viam, ditas sobrenaturais. Cresceu, logo perdeu a mãe, a qual não o abandonou, orientando-o para um trabalho ao qual Deus o nomeou. Ausentou-se por um momento e logo depois de um tempo, uma luz o iluminou. Já era jovem crescido quando lhe apareceu, à beira de uma cachoeira, e a luz que te perseguia, tratava-se de seu guia, que logo o envolveu. Falando em disciplina, deu-lhe tarefa difícil até de acreditar. Escrever logo de cara 30 livros, só para começar. Tem um celular vibrando aí, ó. Aceitou, mesmo contestando, que não teria recursos. Mas mesmo assim, vamos lá. Boa noite, Mauri. Levado à casa espírita por um médico que conheceu, e quando chega por lá, um fenômeno se deu. Descobre que é médium de escrita, e como escreveria os livros, agora, Brandina, ele entendeu. Livros de todo tipo, Evanildo, começava a publicar, falando de todos os assuntos para a humanidade ajudar. E a venda desses livros não lhe transformou em um rico. Apenas aos carentes ajudava sem cessar. Uma vida à causa espírita, Chico se dedicou. Renunciando a si mesmo, a muitos ele ajudou. Achou que não fez nada. Suas cartas consolavam. Alguns até o maltratavam. Para outros, um impostor. Dizia que partiria em um dia de grande emoção. Ó o recado. No dia 30 de junho, o Brasil é campeão. Desencarnava o velho Chico, sem chamar muita atenção. Foram mais de 400 livros, escritos ao mundo inteiro, dando a forma simples, o roteiro e a convicção de encontrar a felicidade, conhecendo a imortalidade e através da reencarnação. Basta crescer moralmente, benevolência, indulgência e perdão. Ter a certeza na mente e a paz no coração, que para chegar à eternidade, dirijamo-nos pela fé, sabendo que Jesus é a porta, diz Chico Xavier. Então, Brandina, eu quero que você comente aí, quando ele diz aqui, dizia que partiria um dia de grande emoção, no dia 30 de junho, o Brasil é campeão, desencarnar o velho Chico, sem chamar muita atenção. Olha o recado, comenta um pouco. Até aí ele foi simples, né? Sim, a simplicidade. A simplicidade. Não queria que ele fosse o mundo se voltasse, né? Naquele momento o mundo se voltou mais para o futebol, para as coisas, mas ele, na simplicidade ali, voltou para a verdadeira pátria. Porque para essas pessoas,
não tem aqui nem lá. Né? Perfeito. Vive nos dois mundos, né? Vive no mundo, foi só. Eu sempre penso assim, eu digo assim, às vezes quando eu deito, aí eu digo assim, se eu parar de respirar aqui, eu já estou do lado de lá. Então, para eles, não tem uma muita novidade, porque eu já vivia mais lá do que aqui. Então, quanto mais simplicidade no momento, né, melhor ainda. Eu acho que ele pensava Perfeito, perfeito o que você traz aí. E o que você traz era uma afirmativa mesmo, Chico Xavier. Ele dizia que, ele falou a Hebe, né, que ele já vivia nos dois planos. Isso requer uma maturidade espiritual muito grande, uma envergadura espiritual muito grande. Chico Xavier, sem dúvidas, eu acho que ele é a referência do movimento espírita, desde o início lá, do movimento espírita aqui no Brasil, estou falando do ponto de vista do Brasil, talvez quiçá até do mundo, né? Eu acho que ele é o ponto crucial do Espiritismo, para você ver essencialmente o exemplo de indivíduo. Eu sou fã de Chico Xavier. Você, quer dizer, Peixinho, você está aqui, como nós estamos aqui agora, né, fazendo uma live, o pessoal do outro lado na federação, ele em casa, virou... E dormiu. E estava do lado de lá. Gente, é grandioso algo dessa natureza. Os fatos agora, os últimos relatos de Valdo Franco, que ele fala, né, nessa doença dele, nesse processo do câncer, às vezes que ele tem estado com Joana, com os espíritos. Joana me disse isso, me deu uma moratória. Sabe, é grandioso demais. Você está com o seu mentor espiritual ali, não só ele, claro, mas vários ali, você vivendo em dois mundos. Gente, precisa... Joana disse que não basta pedir, tem que merecer. Então é muito merecimento, né? Embora, não basta ser pai, tem que participar. Tem que participar. É isso, né? Então a vida... a gente ter essa consciência, dessa vivência, que não existe lá, nem aqui, nem lá. Eu geralmente eu faço esse exercício, eu me deito às vezes, aí eu fico respirando, né, viu? Olha, Brandina, se tu parar de respirar, você já está do lado de lá, né? É só parou de respirar, é só parar de respirar. Onde você estiver, parou de respirar, está do lado de lá. Agora, do lado de lá, onde? Agora, o problema é esse. De lado de lá, onde? Né? Onde os seus pensamentos estiverem. Onde meus pensamentos vão estar. Onde aqueles que estão ligados a mim vão estar. Né? O onde, o lá, é o que é agora. Porque o aqui eu sei. Mas e lá? Do lado de lá, onde? Então, é isso que a gente precisa trabalhar. Essa transformação moral para, pelo menos, dizer, meu Deus, estarmos em sintonia com essa espiritualidade. Eu ontem estava, eu medito assim muito, eu faço muita reflexão. Aí ontem eu deito sentada assim na cama e tem do lado, meu sobrinho fez para mim, aí colocam os livros assim, aí é lindo o negócio que ele fez, aí eu boto meus livros, aí... Que é os livros diários, né? Porque uma estante de mais de não sei quantos livros eu tenho em casa. Mas esses que eu estou usando. Aí eu olhei assim por livro, aí eu disse assim, gente, cada livro desse tem um mensageiro. E eu disse, todos vocês estão vivos. Todos. Aí, naquela hora, foi algo assim, gratificante, que eu olhei, eu disse, todos vocês estão vivos, cada um no seu local, cada um na sua vivência, mas eu disse, ao menos, aí que eu lembro da Samaritana, né? Eu sempre lembro da Samaritana, para mim, é um dos trechos assim, mais lindos do Evangelho, né? Jesus ali sentado, ele estava esperando ela, esperando a Samaritana chegar. Aí ela chega e ela diz a ele, ao menos eu sei que o Cristo, ele vem.
E ela ali conversando com Cristo. Aí quando eu fiquei olhando assim, eu disse, ao menos eu sei que vocês vivem. Que cada um mensageiro desses livros aqui, que deixou essas mensagens, vivem, estão em algum lugar. Aí comecei a orar e dizer, pedir, né, que cada um deles pudesse me ajudar, me auxiliar no entendimento e que eu pudesse me conectar para que a gente pudesse levar energia. Então, a importância de uma palavra, muitas das vezes uma palavra nossa nos leva a uma reflexão que nos ajuda em um dia, uma palavra, né? Você pensar em Jesus de repente, e você naquela hora, você fazer uma reflexão, né? É não viver, porque muitas das vezes a gente passa um dia todo no corre-corre e não para fazer uma reflexão de algo de bom ou de ruim que nos aconteceu. Por que me aconteceu isso? O que é que está me levando a isso? Entendeu? Então, ao menos, aí eu geralmente, quando eu digo isso, ao menos eu sei. Ao menos eu sei. Eu não sei o que é que me espera de lá de lá, mas ao menos eu sei que eu vou para algum lugar e que muitas das vezes eu até já fiz matrículas, entendeu? Para que a nossa a vivência aqui seja mais consciente. Isso. Mais consciente do estar. E aqui, viu, Elisete Santos está concordando com você aqui, ela está dizendo, do lado de lá, de acordo com o plantio que fizemos aqui. Nossa, excelente. É gordura, né? E ali o Vonildo também queria a palavra, que ele levantou a mão ali. Diga, Vonildo. Interessante que com a partida de Chico, né, com um mês depois, a professora Iraci Gama promoveu um culto ecumênico lá em Alagoas Velhas e fui convidado, espírita, católico. E quando eu falei do desencarne de Chico Xavier, uma grande maioria não sabia que ele tinha desencarnado. Tal é a forma que ele partiu. É interessante que ele não nos disse adeus, ele disse, está do lado de lá. E uma outra também, Peixinho, da forma que ele, de todos os títulos que ele tinha, o tom de voz que ele, quando nas suas palestras, né? Lembro que aqui no Centro Espírita onde estou, ele dizia que se todos os centros espíritas tivessem a energia que aquela área tinha, para que o espírito pudesse manifestar de forma mais direta com o ser humano. Perfeito, perfeito. Excelente aí a lembrança, viu, que você traz aí, Evanildo. Eu participei até de uma vez, foi no aniversário da cidade, em 2 de julho. 2 de julho. Foi a convite da própria Iraci. Eu fui representando o Espiritismo, falar um pouquinho sobre o Espiritismo. Aquele importante, né? E o Espiritismo em Alagoinhas tem datas parecidas, né? Das suas fundações, né? Diferença de anos. Mas foi um trabalho muito bem lembrado pela Iraci Gama. Luciana Lima, como vai você, minha irmã? Tudo bem? Me diga aí. Quando é que vem aqui falar conosco aqui, trazer um pouco do seu conhecimento? Assim como Mary Y aqui, né? Eu não sei qual. Boa noite para todas as pessoas que estão assistindo. Obrigado. Márcio de Moraes também, aquele abraço, meu irmão. Como vai? Então, estamos todos aqui. Quando eu falo Chico Xavier também, tem a música que eu 2014, portanto, lá se vão 11 anos, né? É isso mesmo? Me ajuda, eu sei que eu não sou bom de conta, não. 11 anos. Eu pesquisei, eu era curioso, tinha a música que eu fiz de Chico Xavier, a música A Chico Xavier, e eu comecei a curiar, onde é que tem festival de música espírita? Será que existe no Brasil? Aí botei lá para procurar, caiu e olha, eu procurando para eu apresentar a música de Chico Xavier,
caiu um festival de música em Uberaba, né? Não a terra de nascimento, né? Mas a terra onde ele ficou mais tempo foi Uberaba. Chico Xavier ficou mais tempo em Uberaba. O mediunato dele praticamente todo lá. Eu aí vi quais eram os critérios para inscrição e mandei a música para poder eles avaliarem. Meninos, eles gostaram da música. Só que não tinha um negócio, para você participar, você tinha que ter votação pela internet, porque eles queriam fazer uma coisa que quanto mais você fosse lá fazer votação da música, mais você acessava a página do meu lá, né? O meu, que chama União Mineira de Espiritismo, eu esqueci agora, de Uberaba, não lembro agora o significado. Aí eles queriam que as pessoas curtissem a página, entrassem na página, que quando você votasse. Aí a Elisete está dizendo aqui, ela votou também. Foi isso mesmo, Elisete, eu pedi para um bocado de gente votar. Eu digo, e agora? Que mão de obra, viu, minha amiga? Eu tinha que... Minha música ficou classificada, mas dependia para participar entre as 15 de ter votação. Eu tinha que ver as pessoas votando e tinha ao mesmo tempo que me preocupar com a passagem de avião minha, porque as pessoas eram contratadas, os músicos, a minha dos músicos. E a massagem, quanto mais você demora de comprar, mais vai subindo. Eu digo, rapaz, e agora? Se eu comprar e não puder ir, como é que eu vou devolver essas passagens e tudo? Se eu não... Minha música, eu digo, eu vou chamar por Deus e vamos lá. E aí comprei as passagens para não ficar mais caro. Aí, graças a Deus, a música chegou. Quando eu cheguei, nós ficamos lá num hotel. Só que os músicos ficaram assim meio tranquilões, eu preocupado, porque eu era o responsável. E eu disse, vocês já sabem onde é que a gente já passou lá no teatro. Eu já vou andando, botei minha roupa, peguei o violão. Esse pessoal demorou de chegar. Eles já tinham feito uma concentração com os participantes para dizer a ordem que cada um ia participar. E eu, nada de chegar. Cadê o pessoal de Alagoinhas, da Bahia, não sei o quê? Eu estou lá sentado, não estou vendo as pessoas, né? E os músicos já, todo mundo já, a banda já pronta, etc. Aí o organizador me viu, rapaz, você que é o Raimundo Salles, da Bahia, sou eu, estou aqui. Teve um atrasinho dos músicos aí. A gente já fez a sequência ali. Você é o penúltimo a se apresentar e tal. Aí todo mundo se apresentou, eu fiquei assistindo. E a transmissão foi ao vivo, né? Pela TV, pelo pessoal lá da federação. Aí a gente começou a cantar. E o pessoal todo já sabia a letra da música. Você precisa ver que coisa bonita. Aí, obrigado, Elisete. Aí a música ficou e a gente ficou em segundo lugar. No meio lá, não sei quantas músicas, a gente ficou em segundo lugar. Recebemos uns brindes lá e depois no outro dia eu fui conhecer a cidade lá, fui no túmulo lá onde Chico Xavier, na lápide lá de Chico. Uma cidade tranquila, recatada, né? Como recatado era o Chico. E essa música, ela traz, Brandina, um ensinamento que as pessoas diziam, mas rapaz, tanto tempo que eu ouço falar de Chico Xavier e nunca soube que Chico é a chave, que Chico chave é. O próprio Lázaro, que também já se despediu desse plano, agora está no outro plano. E a música dizia mais ou menos assim, Brandina. Perguntamos-nos todos os dias qual a fórmula, o caminho da felicidade. Uma felicidade de fato, paz de espírito. Seja o que for, essa felicidade muitas vezes está bem junto de nós. Quando nossos anjos protetores, guardiães, consciência, como queiram chamar, nos ensinam portas e chaves. Pedro Leopoldo. Portas e chaves.
Uma dessas portas é Jesus. E Chico, uma das chaves. Jesus é a porta, Chico Xavier. Eu estou ouvindo nosso amigo... Exatamente. Estou ouvindo nosso amigo Evanildo falando ali com um ouvinte. Gente, reforçando, quando eu falei, ele nasceu em Pedro Leopoldo, a 2 de abril de 1910. Depois ele mudou-se para Uberaba, onde ele desenvolveu, né, onde ele conheceu todo o seu trabalho, qual trabalho seria desenvolvido, e foi lá que ele, onde existe, inclusive, lá tem o museu, né, Chico Xavier, um museu muito bonito. Eu estava observando outro dia, fizeram uma coisa bonita lá em Uberaba, com um coração pulsante, uma coisa bonita, muito bonita. Mas a gente agradece aí os ouvintes que estão ligados. Aí Elisete diz aqui: eu estou sabendo disso, agora que ela está sabendo disso, que eu fiquei em segundo lugar. Foi isso mesmo, Brandinho. Há muito tempo, né? Há muito tempo eu me via perguntar qual era a maneira de voar sem tirar os pés do chão, sem dogmas, sem nenhuma ilusão. Foi então que eu recordei que há asas no meu coração, do amar a todos como a si mesmo, como a mim mesmo, do sois Deus, é só querer, não espere mais não. Chico Xavier. Chico, agora eu sei como é que é. Acordei me sentindo feliz, minha essência fluía tão bem. Se eu sou Deus, eu consigo amar os outros sem distinção. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, Bernardina. Benevolência, diz aí pro pessoal que é a benevolência trazida nessa canção de Chico Xavier, Brandina. Benevolência é tratar com... A benevolência, ela fica perto da indulgência, né? É a gente compreender e tratar o outro com amorosidade, na compreensão de que cada um de nós somos espíritos em evolução, né? No seu momento evolutivo, sem querer exigir do outro que ele nos dê aquilo que ainda ele não pode nos oferecer. Então, cada um de nós tem um quião de alguma coisa. E cada um de nós, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E também eu tenho que ter compreensão que se eu não tenho, o outro também pode não ter. Então, cabe a cada um de nós compreender o outro, apreciar as virtudes do outro, aquilo que o outro pode nos dar na sua condição de espírito. Todos nós temos tudo, né? Joana disse que tudo está dentro de nós. Só que em cada um de nós está desenvolvido. Às vezes em você está desenvolvido mais a caridade, em mim está mais a paciência, em outro está mais a indulgência, em outro está mais a tolerância. Aí por que a necessidade de nós vivermos em grupos, em comunidade? Exatamente por isso, para que a gente possa distribuir e ensinar uns aos outros aquilo que o outro ainda não tem capacidade de trabalhar em si mesmo. Então, por que os estudos em grupo? Aí as pessoas às vezes assim, por que eu estudo? Eu posso estudar em casa, não é a mesma coisa. Porque o meu entendimento é só aquele. Mas se a gente usa do entendimento do outro, então a gente vai o quê? Desenvolver a capacidade de, será que eu não estou com minha verdade? Porque, já que não existe certo nem errado. Então, a necessidade dessa vivência e da compreensão de vivermos uns com os outros, né? E ser benevolentes, ser caridosos, ser amorosos, ser pacientes, ser tolerantes. Joana de Ângeles nos diz que se você quiser viver em harmonia com o outro, você tem que ser paciente, caridoso e amoroso. É o PCA. É o PCA, né? Então,
Tudo isso juntando é o quê? A benevolência, é você agir com amor. Querer o bem de com todos. perdão, E, querer o bem de todos. Né? Brandinha, Da humanidade. Da humanidade. Então, Brandina, se você observar, a Nete Guimarães disse que é bastante um esforço, né, insignificativo, né, minúsculo. Basta você querer, que você traz aí. E essas 3 letras, você trouxe o PCA e